complicado não achar de que há alguma coisa por trás, porque é demasiada, vamos admitir, é demasiada coincidência. Primeiro, nós atacamos com caos completo a segurança. Agora, os americanos estão preparados para trocarem liberdade por segurança. Eles estão em pânico. Eu já não vinha aos Estados Unidos, acho que há uns 4 ou 5 anos. E lembro quando saí, estava toda uma movimentação e uma campanha com comerciais na TV dizendo: dê-nos um pouco da sua liberdade e vamos dar-lhe mais segurança. Mas eu lembro-me também que era um pouco mais fácil entrar e sair nos aeroportos. Hoje em dia está complicado. E você já reparou como o americano preza a sua individualidade? Ele não gosta de estar muito em contacto, de ser invadido na sua privacidade, mas ele está disposto a entrar num aeroporto, descalçar os sapatos, ficar quase pelado, tirar todas as coisas da bolsa, mostrar para todo mundo o que ele está trazendo, só por causa de segurança. Será que isso causou alguma revolução na sociedade? E agora falamos em crise. E as pessoas estão em pânico. E eu pergunto, de onde vem essa crise? Nós vimos aqui quem controla a banca internacional. Quem está por trás de estratégias políticas e financeiras. E olhem qual é a linguagem que está-se a passar ao povo. Se você tem dívidas, se está com problemas de crédito, não é? Nós vamos fazer um refinanciamento. Espera lá, deixa-me perguntar uma coisa. Quem não tem dinheiro pode emprestar dinheiro? Se a crise está tão má assim, como é que há gente cheia de dinheiro para te emprestar? Se estamos num momento de crise tão grande, você pode até ter multi-empresas, mas elas também estão em crise. Você acabou de despedir 10 mil funcionários, é o que vemos todos os dias nas notícias. Espera lá, se você acabou de despedir 10 mil funcionários, por que é que a sua outra empresa financeira está emprestando dinheiro? Por que você não aplica esse dinheiro para manter os funcionários, já que você está tão interessado no bem-estar do povo? Porque você está aumentando um problema. Se os homens que controlam o dinheiro falam de crise, o povo entra em desespero. Vai precisar de financiamentos, refinanciar o cartão de crédito, pedir empréstimo para poder cobrir as suas dívidas. A quem é que ele vai pedir esses empréstimos? Aos mesmos homens que já controlam o dinheiro. Então, se ele estava devendo 30 mil, agora ele vai dever 35 mil, 40 mil. Porque ele vai pagar não só o dinheiro que pede emprestado, como os juros. Então, em tempo de crise, se você ler o livro, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver que ele fala como a classe rica, em tempo de crise, é quando ela faz as suas grandes fortunas. Alguém está comprando as casas que estão com crédito mal parado, e em vez de comprá-las por 700 mil, está comprando por 300 mil. Alguém está fazendo espólio, e grandes fortunas nasceram em tempo de crise. E alguém está querendo convencer o mundo para sair da crise, tem que se endividar mais. Ora, o Espírito Santo diz exatamente o contrário. Se você já está endividado, não peça empréstimo para sair da dívida. Você tem que remanejar as suas despesas. Qualquer administrador sabe isso. Uma empresa não sai da dívida apenas fazendo empréstimos, se ela não tiver uma estratégia financeira de recondicionamento das suas despesas, de downsizing, de corte. Então, o que nós estamos a ver aqui é todo um cenário em que toda a gente fala de crise. Olha, interessantemente, eu vou dizer o seguinte. Quando o Banco Central Americano declarou oficialmente que reconhecia a crise, no dia seguinte eu cheguei ao terminal de Campinas e havia um montão de revistas na banca e eu diria que 95% delas falaram sobre crise. Interessantemente, o anúncio tinha sido feito na véspera, mas todas essas revistas tinham estudos profundos e analíticos sobre crise. Não é muita coincidência. Como é que os Estados Unidos não estavam a assumir uma crise, mas você já tem um artigo todo preparado com investigações profundas e todas as revistas lançam ao mesmo tempo. E todos os noticiários só falam de crise. Pois bem, deixe-me dizer-lhe, para o povo de Deus, há uma crise mais preocupante que esta. E é uma crise que virá. Eu queria mostrar claramente como às vezes nós não aplicamos todos estes conceitos
em noções religiosas. Muitas pessoas entram em pânico. Crise financeira, é hora de cascar fora dos Estados Unidos. E revoluções em massa. Ei, essa não é a crise que nos afeta. Essa não é a crise que nos afeta. A crise que nos afeta é uma crise espiritual. Ela tem vertentes financeiras. Ela vai nos levar a um ponto de não poder comprar nem vender. Porque alguém em poderes ocultos controla a banca internacional. E vai fazer legislação com base na defesa da segurança que vai castrar as suas saídas. E as pessoas veem o cenário e às vezes não se apercebem. Temos exatamente a estratégia das sociedades secretas, da teoria da contraposição de Hegel. Ok? Tivemos 2 mandatos de um presidente que ninguém gostou, que tomou decisões não populares e todo mundo já não aguentava mais. E só esperava, agora desesperadamente, ir para o outro lado. Este homem agora sai da cena política e surge o salvador da pátria. E ele vai trazer todas as soluções. Não há um país, não há uma pessoa neste mundo, quase ninguém, poderíamos dizer, são minorias, que não simpatize com o presidente americano. E algumas pessoas analisam o discurso e tentam encaixar e dizer, estão vendo, este homem é tão bom. Ele não vai trazer decreto dominical. Olhem o que é que ele disse. Ele disse numa igreja, não podemos decidir os destinos da nação com base em consciência religiosa. Ele disse, se você saísse agora da igreja e visse Abraão no cimo do telhado, matando o seu filho, você iria chamar as forças de segurança, esse homem iria perder a custódia do filho. Mas foi Deus quem mandou. Só ele ouviu. Ninguém mais sabe, mas ele sabe que Deus mandou matar o filho. Então ninguém consegue entender. Isso quer dizer que a religião é uma coisa pessoal, você e Deus. Nós não podemos decidir os destinos da nossa nação com base em religião. Nós temos que decidir com base em questões cívicas. Porque se fôssemos escolher uma religião, que religião iríamos escolher? Não poderia ser o cristianismo, porque temos também muçulmanos e temos também judeus. Hoje são comunidades que cresceram nos Estados Unidos, diz o presidente. E se escolhêssemos uma religião cristã, qual delas? Existem tantas igrejas, por que é que iríamos escolher uma? E mesmo que escolhêssemos uma, qual dos livros da Bíblia iríamos escolher? Levítico, que nos mostra que se o seu filho for desobediente deve ser levado e apedrejado? Ou os evangelhos que nos mostram os deuses de amor? E remata, os destinos da nossa nação não podem ser decididos com base em questões religiosas. Religião é uma coisa boa para você, como algo pessoal. E muitos amigos dizem, olha, está vendo, eu acho que não vai ser este que vai trazer o decreto dominical. Meus amigos, queria dizer uma coisa antes de entrar na questão do decreto dominical. A maior parte dos adventistas fica em pânico com o decreto dominical. O decreto dominical é a grande oportunidade de você assumir perante todo o mundo que você é um filho de Deus que se submete à sua autoridade. É uma oportunidade gigantesca de dizer ao mundo inteiro que existe uma lei e que você se submete a essa lei de Deus. Então, muitos de nós está olhando para o decreto dominical como o termómetro. E isso é um grande erro. Muitas pessoas perguntam, irmão, você acha que o decreto dominical está quase a sair? Se você disser sim, essas pessoas vão vender tudo e sair correndo. Se você disser não, elas vão continuar exatamente na mesma coisa, com 2 empregos, tentando fazer todas as suas coisas e sem tempo para Deus. No fundo, elas põem ali o seu marco de decisão. Nós vamos falar, depois, quando falarmos sobre o quadro profético, nós vamos falar sobre como isso é uma falácia. Agora, eu queria que entendêssemos o seguinte. Este cenário é o cenário perfeito para o decreto dominical. É um cenário perfeito para cortar na liberdade do povo e ter um povo ansioso por estabilidade, ansioso por paz e segurança, ansioso por soluções financeiras, ansioso para voltar os olhos para Cristo por causa das crises, dos problemas, voltar os olhos para a religião. E este é o cenário que a nova ordem mundial precisa para estabelecer o seu sistema, aquilo que pretende, para chegar ao ponto que pretende em termos de controlar o povo de Deus. Olhem, o que na realidade o presidente americano está dizendo é, meu amigo, nós temos uma crise. Nós precisamos fazer um esforço conjunto, precisamos ter esperança. Precisamos fazer mudanças.
E você